Você está nos Diálogos Impertinentes, promoção conjunta do Sesc São Paulo, da PUC de São Paulo e da Folha de São Paulo. Hoje o tema é negritude. Estamos recebendo a doutora Terezinha Bernardo, livre-docente em Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora associada desta universidade, colaboradora da Fundação Ford e também do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. Atua principalmente com os temas de racismo, candomblé, memória, relações de gênero e cultura afro-brasileira. Atualmente foi designada responsável pelo estudo do negro e ações afirmativas na PUC de São Paulo. Bem-vinda, professora. Obrigada. E temos o professor Carlos Antônio Costa Ribeiro, professor e pesquisador de UPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, PhD em Sociologia pela Universidade de Columbia, em Nova York, com pesquisas em justiça e criminalidade, desigualdades sociais, mobilidade e estratificação social. Vem de publicar o livro Estrutura de Classe e Mobilidade Social no Brasil, pela EDUSC, e Cor e Criminalidade, pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordena o projeto Dimensão Social das Desigualdades, que visa coletar uma pesquisa domiciliar nacional sobre o tema. Bem-vindo, professor. Nós temos também conosco Kelly Adriano de Oliveira, pelo SESC, e eu, professor Fernando Altmaier, pela PUC São Paulo. Então, professora Terezinha, qual é a negritude no Brasil? É cor, é raça, é povo, identidade? Como a senhora situaria essa temática, em primeiro lugar, sem falar da pessoa? Antes, negritude é um tema? A negritude está relacionada à identidade do negro, no caso, a identidade do negro brasileiro, né? E a questão do racismo, quando você pergunta se é cor, se é raça, a questão do racismo no Brasil, ele advém da cor, não é? É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que o racismo advém da origem. Não é? Então existe uma diferença. Por exemplo, um branco, um moreno, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, é negro. Não é? Eu, quando vou a Nova York, eu sou black. Não é? E aqui eu sou branca. Queimadinha de sol. Talvez. Queimada do sol, não é? Então, existe uma diferença no tipo de racismo, uma de origem, e no Brasil é de cor. Professora, as pessoas em geral, quando discutem essa questão do racismo no Brasil, isso está super em evidência no momento, né? Elas pegam bastante essa questão do aspecto biológico, né? Até teve uma pesquisa recente de uma emissora de TV inglesa que discutiu um pouco isso. E a senhora está falando justamente que não são as questões biológicas e sim o fenótipo, né? E a partir dessa discussão do fenótipo, como é que a gente pode pensar a questão da identidade e dessa negritude num país em que se fala tanto da miscigenação? Então, eu acho que é uma situação complicada, não é? Uma situação muito complicada, porque você tem a miscigenação, não é? E a nossa população, se nós olharmos, ela é gradativa, né? Você tem um gradiente na cor. Então, quando se fala em racismo, não é? E quando se fala em negritude, em identidade, como é que fica? Então, eu acho que a identidade, ela não é fixa, não é? E ela tem um argumento que deve ser usado, um argumento político, não é? Então, a população afro-brasileira é uma população que, mesmo que, em termos de cor, você tem um esmaecimento por causa da miscigenação, isso não significa que não haja racismo. E por isso, o grupo deve atuar em conjunto, em termos de uma identidade. Não é? Nunca eu fui mais negra do que hoje. Se assumiu, foi se Nunca assumindo. fui tão negra como hoje. Por quê? Por quê? Porque politicamente é muito importante ser negra hoje. Por quê? Porque eu preciso de cotas? Não.
porque eu estou lutando a favor de uma população que precisa, né, ter os mesmos direitos que os outros, que os brancos e que outras etnias que vivem no Brasil têm. Professor, o senhor tem estudado toda a sua vida acadêmica essa questão da desigualdade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, obviamente ligando a questão étnica, racial, quer dizer, essa questão que é tema até do seu livro, Cor e Criminalidade, infelizmente uma nuance dramática disso, mas que o senhor falasse um pouco. A desigualdade é marcada também e machuca a negritude, qualifica, desqualifica a negritude? Como é que é isso nessa sua área de pesquisa? Eu acho que é muito importante. Hoje em dia tem um debate muito grande sobre a questão das cotas no Brasil, né? E aí vem essa questão, né, da negritude, da raça, de cor, o que é isso, o que é a desigualdade que existe em relação a isso. O debate hoje em dia, do meu ponto de vista, ele se encontra numa perspectiva muito polarizada, tá? Uma polarização que eu acho que ela é compreensível que haja uma polarização, que sempre quando há um debate político as coisas se tornam polarizadas, né? Mas eu não sou... eu tenho posições políticas, obviamente, como qualquer cidadão e qualquer pessoa, mas eu sou um pesquisador que estou querendo entender algumas coisas. Então eu estou querendo entender como funciona os mecanismos de transmissão de desigualdade, tá? E como que se dá essa coisa, tá? Eu digo que o debate é muito polarizado pelo seguinte, porque hoje em dia quando se fala em cotas, se você for a favor das cotas, vão dizer que você tem uma posição racializante, que você está racializando uma nação que não existe, está essencializando a raça, que na verdade é uma coisa que a gente sempre quer destruir. Essa ideia de que as pessoas são diferentes por causa da sua cor, da sua raça, ou da sua, seja lá qual for, né, sua religião e etc. Tá? Então, os que são contra as cotas dizem que as cotas trazem uma racialização. Então, portanto, se você for a favor das cotas, você está racializando e você está sendo racista. Por outro lado, os que são a favor das cotas dizem o seguinte: vocês não estão vendo, tem tanta desigualdade racial, se tem essa desigualdade racial toda, como você pode ser contra as cotas? Se você é contra as cotas, você é racista. Então, o debate está num ponto que eu acho que não tem saída. Ou você é racista ou você é racista. Tá? Eu acho que a gente tem que parar um pouco para tentar entender essa coisa de uma maneira um pouco mais... as nuances dessa coisa. Tá? A discriminação que existe, certamente, ela funciona de maneiras muito mais complexas do que a gente imagina. Tá? Mas a gente pode, de alguma forma, afirmar que as desigualdades no Brasil ela tem cor, nesse sentido dos fenótipos, e não no sentido biológico? Com certeza, entende? A desigualdade, aí também é preciso fazer algumas distinções. Tá? A primeira distinção importante de fazer é entre... dois tipos de desigualdade. Uma é a desigualdade de condições ou de resultados, né? E o outro seria a desigualdade de oportunidades ou de chances. Tá? Quando a gente fala desigualdade de condições ou de resultados, a gente está comparando duas pessoas, dois grupos, uma população em torno de alguma característica. Tá? Então, por exemplo, desigualdade de renda. Sempre há desigualdade de renda quando você tem uma pessoa que ganha muito, ou algumas poucas pessoas que ganham muito e muitas pessoas que ganham pouco. Você tem desigualdade de renda. Isso é o caso típico brasileiro. É um caso típico brasileiro, né? Desigualdade nas condições de vida de uma forma mais geral, de moradia, né? Você tem pessoas que moram em lugares muito bons, tem pessoas que moram em lugares muito ruins. Você poderia falar de outras coisas também, várias outras características das pessoas em que você poderia medir esse tipo de desigualdade que a gente chamaria de desigualdade de resultados ou de condições. Quando a gente olha para esse tipo de desigualdade no Brasil, a gente vê que existe uma grande desigualdade racial, em termos de cor. Tá? Por quê? Porque existe uma proporção maior de negros e brancos, de negros e pretos e pardos, né? Negros que estão nas classes mais pobres. Tá? Existe também um percentual de brancos que está lá, mas o percentual de pretos e pardos é maior. E existe um percentual muito menor de pretos e pardos nas classes mais altas, e um percentual maior de brancos. Então, isso significa que existe desigualdade de condições ou desigualdade de resultados entre esses grupos.
No entanto, a gente tem que levar a pergunta um pouco adiante. Tem que se perguntar como que se dá essa desigualdade de condições. Será se dá ou se deu? Como se dá ou se deu, né? Da onde vem, qual é a origem desse tipo de desigualdade? Quais são os mecanismos que levam a esse tipo de desigualdade? Para fazer isso, a gente tem que estudar um outro tipo de desigualdade, que a gente chama, em geral, na nossa área acadêmica, desigualdade de oportunidades, ou de chances, ou de acesso. Tá? E aí a gente tem que ver, e aí na hora de estudar a questão racial fica um pouco mais complexo, porque é difícil você distinguir se os negros têm qual a chance que eles têm em comparação aos brancos. Será que eles têm chances piores no agregado, porque eles geralmente têm um número maior deles que vem das classes mais baixas? Ou será que é porque eles são negros que eles têm menos chances? Tá? Ou seja, eles são pobres porque são pretos ou são pretos porque são pobres? Poderíamos dizer que é algo nesse sentido, assim, tá? E quando a gente estuda, né, a gente tem que fazer essa pergunta e analisar esse tipo de coisa. Professora Terezinha, o que está achando? É desigual porque não tem condições ou não tem condições porque não tem oportunidades? Parece ele o Tostines, mas... Ele não tem condições porque ele não tem oportunidades. Ele não tem oportunidades, isso eu trabalhei, não é? Eu pesquisei, não tem oportunidade. Por quê? Existe um racismo que dizem que é velado, não é? Mas foi muito interessante, porque outro dia nós recebemos aqui na PUC um grupo de norte-americanos negros, e o menino contou que nos Estados Unidos ele estava dirigindo um carro e a polícia pegou. E a história igualzinha de um orientando meu. Não é? Carlão, do Maranhão, professor da Federal, que ele estava indo para Araraquara com os livros dele e a polícia pegou e falou o seguinte: você está com droga, e você não é professor universitário de forma nenhuma e o carro não é seu. Não é? Então, não é nem velado mais, né? Isso aconteceu faz pouco tempo, fazem uns 5 anos. Não é? Então as oportunidades, elas vão rareando, né? E o que o professor falou é verdade, né? Existe uma discrepância de dados muito grande. Por exemplo, a mulher negra, ela ganha 5 vezes menos que a mulher branca, não é? Em termos de saúde, né? De taxa de mortalidade, não é? Ela morre 4 vezes mais que a mulher branca. E na Organização Mundial de Saúde, quem morre mais, a taxa é sempre do homem. E no caso, a mulher negra supera a taxa do homem branco. No Brasil. No Brasil. Eu estou falando sempre de Brasil, tá certo? Eu só falei de racismo diferente para mostrar a comparação. Então, existe uma discrepância mesmo que o professor colocou. E eu acho que essa discrepância, eu acho não, né? Eu pesquisei, eu tenho os dados sobre o racismo em empresas também, não é? Essa discrepância, ela tem a ver com o racismo que existe no Brasil. Mas, Carlos, eu não cheguei a compreender também, porque eu intervi, afinal, essa desigualdade de oportunidades também, você ia dizendo, é bem mais complexa. Ela mostra o que, afinal? Ela mostra, assim, eu tenho feito algumas pesquisas sobre isso, sobre desigualdade de oportunidades entre brancos, pretos e pardos. Eu uso as categorias do IBGE e eu faço questão de distinguir isso, porque no debate, às vezes, as pessoas dizem que está havendo uma birracialização no Brasil, então acho que, por que não? Porque que estão fazendo simplificando a questão racial no Brasil, fazendo com que fique uma coisa, né? Existem negros e brancos só. Né? Então eu faço questão de usar os detalhes dos dados. Mas o que os dados me mostram? Tá? Por exemplo, uma das maneiras de estudar a desigualdade de oportunidades é estudar as oportunidades de mobilidade social entre pais e filhos e a desigualdade que tem nessas oportunidades, né? Que a gente chama de desigualdade de oportunidades de mobilidade intergeracional, e também a desigualdade de oportunidades educacionais. Afinal de contas, a educação é algo fundamental para as pessoas quebrarem, né,
o ciclo de transmissão de desvantagens. O que é essa mobilidade social? É de mudar de categorias, Mudar de extrato social, de estratos lugar, sociais, geografia? Não, é mais no sentido de... a gente tem que medir isso, econômico, medir isso de alguma forma. A gente poderia falar de renda, mas é muito difícil medir a renda dos pais. Então a gente em geral usa a ocupação dos pais, quando as pessoas estavam crescendo. Então a gente compara qual era a ocupação do pai da pessoa quando ela tinha 15 anos e qual é a ocupação dela agora como um adulto. Dela, a escolaridade também. A escolaridade também. E a escolaridade também. Então, o que a gente observa? Na minha pesquisa, eu cheguei a algumas conclusões que são interessantes, que podem ajudar a gente a entender o debate um pouco melhor. Mas eu não quero que você diga já não. Tá. Você guarda esse segredo Então, já. Depois do nosso intervalo, nós voltamos já com Diálogos Impertinentes, com essa resposta do que ele descobriu ali. Obrigado. Obrigado. Diálogos Impertinentes está de volta, o tema é negritude, essa promoção do SESC São Paulo, da PUC de São Paulo e da Folha de São Paulo, hoje conversando com a professora Terezinha Bernardo e o pesquisador e professor Carlos Antônio Costa Ribeiro. Carlos, nós tínhamos deixado você com um segredo para nós aí. O que você descobriu, afinal, sobre essa questão das oportunidades de pai para filho, a profissão do pai, quando o jovem tem 15 anos, esse jovem depois, que profissão ele tem. Isso. O que isso tem demonstrado do ponto de vista também da raça, da cor, da negritude? Bom, o que eu mostro é o seguinte, tá? Para as pessoas que têm origens, né, ou seja, cujos pais tinham as ocupações mais baixas, eram pobres, das classes mais baixas, as chances de mobilidade, ou de ascender, né, de ter mobilidade ascendente, mobilidade ocupacional ascendente, elas são determinadas por essa origem de classe. E não existe diferença entre brancos, pretos e pardos. Ou seja, não existe, para essas pessoas mais pobres, desigualdade de oportunidades em termos raciais ou de cor. Tá? Ou seja, ali embaixo, o que vale é a classe de origem. No entanto, quando a gente começa a subir na hierarquia de classe da sociedade, tá? De ocupacional da sociedade, ou seja, o filho de pessoas mais na classe média, etc. e tal, aí a gente começa a perceber que existe uma desigualdade racial no sentido de que os brancos têm chances melhores de ter mobilidade ascendente ou imobilidade lá em cima, e os negros têm menos chances de ter mobilidade ascendente ou mais chances de ter mobilidade descendente, ou seja, estão numa situação pior. Mas isso é uma questão, vamos dizer assim, a gente poderia dizer com um pouco de liberdade, que está mais na elite do que na base. A pobreza comum para todos. A pobreza, ela não existe desigualdade de oportunidade para pretos, brancos e pardos. Essa minha pesquisa mostra isso. Tá? Algo semelhante acontece no sistema educacional, ou seja, as chances da pessoa completar os níveis mais elementares do sistema educacional, primário, etc. e tal, elas são a maior desigualdade que existe é a desigualdade de classe, ou seja, pessoas que vêm de classes mais baixas têm chances muito piores de completar esses níveis educacionais do que pessoas que vêm de classes mais altas. Tá? E a diferença entre negros e brancos também é pequena. Tá? No entanto, depois do segundo grau, a gente observa que as desigualdades raciais começam a aparecer. Ou seja, para aquelas pessoas que terminaram o segundo grau, os brancos têm mais chances de entrar na universidade do que os pretos e pardos. A pergunta que se faz em seguida é o que leva isso. A essas desigualdades. Será que é a discriminação? Será que obviamente todos nós achamos que, enfim, tem discriminação na sociedade brasileira, mas a gente tem que saber se essa discriminação ela é discriminação e preconceito, se ela é qual é o mecanismo que leva a esse tipo de desigualdade. Tá? A discriminação, existe muito pouca pesquisa sobre discriminação no Brasil. Tá? Enfim, as pessoas sabem, tem um discurso de que há discriminação e preconceito, etc. e tal, mas pesquisas efetivas mostrando quais são os mecanismos da discriminação são poucas.
E eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco nisso também, tá? Por exemplo, no vestibular, provavelmente não existe discriminação no sentido de uma discriminação direta, porque é uma prova escrita e não tem ninguém dizendo você entra, né, não tem em inglês você usa a palavra, não tem um gatekeeper, né, que é um porteiro ali que diz você entra ou você não entra. Você entra pela sua nota, você não se vê a pessoa. No mercado de trabalho, talvez haja discriminação, quando você tem o empregador vê um branco e um negro, que são parecidos, né? E nas suas qualificações, etc., ele pode escolher o branco. Ainda tinha o velho boa aparência, né? Ainda tinha isso, etc. Então isso pode ser que exista. Mas existem poucas pesquisas sobre isso na realidade. Tá? Você acha que a discriminação está permeada no cotidiano, talvez de formas subjetivas, que uma pesquisa qualitativa que poderia contemplar um pouco essas lacunas que os dados estatísticos acabam não aprendendo? Pesquisas qualitativas poderiam fazer isso, mas eu acho que também pesquisas experimentais, quase experimentais. Existe um tipo de pesquisa que se faz nos Estados Unidos, por exemplo, que os pesquisadores eles treinam estudantes brancos e estudantes negros e mandam eles para procurar emprego. O currículo é igual, tá? Vão procurar emprego numa televisão, ou sei lá, em algum lugar, tá? E então mandam aqueles estudantes e se houver, e depois controlam isso, é uma estatística muito simples, tá? Diferente das que eu uso no meu estudo, é uma estatística muito simples, né? Mas muito efetiva, porque você está controlando realmente por uma série de coisas e mostram que existe, e aí isso é uma pesquisa sobre discriminação, tá? Existem outras pesquisas que são muito interessantes. Existe um psicólogo social americano que fez uma pesquisa que eu considero genial. Ele fez o seguinte, nos Estados Unidos existe essa ideia de que negros são piores do que brancos em provas de habilidade verbal, tá? E que mulheres são piores do que homens em provas de matemática e lógica. Então ele fez grupos experimentais e ele aplicou testes de matemática e lógica e de habilidade verbal para brancos, homens, mulheres e negros. Homens e mulheres. E o que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte: quando ele dizia que aquilo era uma prova de habilidade verbal, uma coisa importante dizer é que esse teste era aplicado para estudantes das universidades de elite, né? Stanford, Harvard, são os melhores estudantes, tá? que tem. Então, os brancos e negros e mulheres que são os melhores, tá? Enfim, não sei se são só os melhores que estão só lá, estão em outros lugares também. Vamos relativizar isso um pouco. Mas de qualquer forma, são considerados excelentes estudantes, com né, características muito, enfim, bons currículos, né? Como é que se diz? Boletins, como se dizia na escola antigamente. Então, são bons estudantes. E aí, o que acontece é o seguinte: quando ele diz que aquilo é um teste de matemática e de habilidade verbal, por exemplo, os negros não se saem tão bem quanto os brancos. Quando ele não diz que é isso, não há diferença. A mesma coisa para as mulheres com teste de matemática e lógica. Quando ele diz que é um teste de matemática e lógica, as mulheres têm um desempenho pior do que os homens. Mas quando não diz, o desempenho é semelhante. Então, o que isso significa? Não há uma discriminação aí propriamente, mas existe uma coisa que ele formou uma teoria que ele chama, que é uma teoria a ameaça dos estereótipos, tá? Então, essa pesquisa foi feita também com atletas, tá? Então, atletas brancos, quando de alguma forma dizem para os atletas que falam alguma coisa sobre negros e tem uma competição com negros, como tem os estereótipos que os negros são melhores no esporte que os brancos, aí os brancos se dão mal e os negros se dão melhor. Mas quando não dizem isso, o contrário é válido. Então a pesquisa dele, ele fala sobre isso, sobre o que a gente chamaria da ameaça do estereótipo, porque é algo que a pessoa internaliza, e são pessoas que são altamente qualificadas, mas é como se ela tivesse que enfrentar naquele momento ali uma ameaça a mais, uma coisa a mais, que é superar aquela ideia de que negros são ruins naquele tipo de prova. Professor Terezinha, você tem pesquisado muito também nessa área. Será que, como o velho Paulo Freire, nosso mestre, também não enfiaram na cabeça do negro que ele é inferior? Isso não seria um racismo introjetado nesse estereótipo maléfico ao próprio negro? O estereótipo, não é? O estereótipo você
cria o estereótipo em cima de processos discriminatórios. Né? Então, se eu me sinto inferior, é claro que eu sairei mal numa prova de português, de matemática, de sociologia, de antropologia. Eu sou inferior. Eu sou inferior daquelas meninas que vieram de colégios muito bons. Eu estudei na escola pública, não é? Na escola pública não se ensina tanto quanto nessas escolas particulares, então eu sou inferior. Né? Então eu vou mal no exame de seleção, não é? Isso ocorre. Não é? Isso eu tenho pesquisado no meu grupo, não é? Com os alunos, inclusive, esse semestre não, faz mais de um ano que eu tenho 10 alunos de iniciação científica. Então eu percebi que na linguagem, não é, vai aparecendo as questões, não é, do enfrentamento do racismo, não é, vai aparecer na linguagem. Né? Eu gosto muito do Jurandir Freire da Costa. Ele tem um texto que sempre me guia, chama-se A Maior Violência do Racismo. E ele vai mostrando como vai alterando o comportamento, como o racismo vai alterando o comportamento de quem é foco, não é? E aí, uma das coisas que o Jurandir fala, né, está no corpo, está na pele, ele vai mostrando isso. Mas ele mostra como altera, e eu já passei também para a questão da escrita, né? Altera a escrita. Em que sentido, como acontece? Às vezes fica frases meio sem nexos, não acaba um parágrafo. Ou letrinha pequenininha, ou letra talvez? Pequena demais, não é? Ou muitas palavras. E aí eu vou conversando e já entrei em contato com a clínica de psicologia da PUC para dar um cuidado com esses meninos e meninas, tá certo? E a psicóloga achou muito interessante, porque o racismo afeta, você ser alvo o tempo todo de que você é inferior, isso afeta. E é nesse sentido que a discussão da identidade, essa valorização da autoestima, essa reivindicação funciona nesse sentido de assim, um combate aos estereótipos que a sociedade vai ela tenta fazer, reformulando, o movimento recolocando. negro tenta fazer isso, por isso que eu disse que a identidade, muitas vezes você vai perdendo as características fundamentais daquele grupo, mas tem momentos que politicamente você tem que fazer a união, não é? Porque você fazendo essa união, você vai ter a possibilidade de chegar na mídia, chegar em todos os canais e dizer, olha, eu tenho o mesmo direito. Alterar o foco. Altera o foco, muda. E no sentido da discussão das cotas, ela está contribuindo de alguma forma para essa identidade, fortalecimento dessa identidade? Essa discussão pode ser pensada como um foco de fortalecimento dessa identidade? Ou é um racismo? Eu penso com certeza. Ou é o outro lado, né? Veja você, quantos médicos negros você conhece? Não é? Eu não conheço nenhum. Eu, na minha vida inteira, eu tenho 61 anos. Eu conheci uma médica negra que trabalhava no Hospital do Servidor Público, que ali entrava por concurso, e ela falava isso. Ela já faleceu. Quando a Escola Paulista de Medicina entrou com as cotas aqui em São Paulo, eu falei, nossa, porque lá só tinha estudantes brancos, não é? Mas parece que as pessoas gostaram muito. Não é? Porque os sobrenomes eram todos os sobrenomes da elite. Não é? Porque para entrar numa escola de medicina em São Paulo ou no Rio, numa escola pública, você deve ter feito desde o primário em grandes colégios. Não é? São raros aqueles que entraram
sem fazer, fizeram colégios de bairro ou escola pública. Então, essas oportunidades, elas são importantes, né? Eu soube que a Escola Paulista de Medicina está feliz com as cotas. Quebrou os grandes sobrenomes. Os próprios sobrenomes dizem isso. É uma experiência boa para os dois lados. Você concorda, Carlos? Você acha que as cotas podem ser o que você chamou de mobilidade em termos de chance, de oportunidade? Podem ter esse aspecto? Eu acho que a gente tem que pensar, eu tenho uma posição intermediária nesse debate, tá? Eu não sou totalmente contra as cotas, nem totalmente a favor. Eu acho que tem que se pensar com cuidado, tá? Eu acho que a questão para entrar numa universidade tem que ter um mérito. Porque se você coloca um estudante lá que não é capaz de seguir aquele curso, isso pode servir ao contrário, pode servir para ele se sentir inferiorizado e numa situação isso péssima. Tem acontecido também. E tal. Então, o aluno tem que ter uma possibilidade. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode imaginar por um outro lado, tá? Se você tem um aluno que é um menino, uma menina que tenha vindo da classe média, estudado sempre nas melhores escolas, e etc e tal, e ele tira a nota 7, que é a nota para passar no vestibular X, e se tem um outro garoto ou uma outra menina que estudaram em escolas públicas, cujos pais são pobres e etc e tal, e esse garoto tirou 6,8, qual a diferença entre esses dois? Tá? Aquele que tirou 7, eu diria que aquele que tirou 7 podia ter estudado mais, foi preguiçoso, se esforçou pouco, e aquele que tirou 6,8 deve ter se esforçado muito para chegar ali. Então, talvez um bônus nas notas seja algo que faça sentido, porque essa diferença é tão tênue que faz sentido. Você não pensaria uma espécie de bônus coletivo político, que é isso que a cota é, de certa forma? Numa certa fase, por um momento histórico de um Brasil atrasado, com 300 anos de racismo, não valeria nem assim? Não, eu acho que a gente teria que tomar cuidado, que deveria levar em conta uma série de coisas, e não apenas a cor. Essa é a minha opinião, eu sei que é uma opinião polêmica. Eu acho que a cor deve ser um dos fatores que deve ser levado em conta, mas eu acho que outros fatores também têm que ser levados. Por exemplo, o acesso à universidade, nas últimas décadas no Brasil, a desigualdade de acesso à universidade tem aumentado. Por que tem aumentado a desigualdade? Porque o número de pessoas que terminam o segundo grau é muito maior e o número de vagas na universidade é pequeno. Então a competição para entrar na universidade está crescendo. Tá? Sempre houve desigualdade racial há muito tempo e essa desigualdade não tem mudado. Mas tem uma outra desigualdade que está aumentando. Ou seja, filhos de mães mais educadas, tá? Com mais educação, têm mais chances hoje do que há algum tempo atrás de entrar na universidade. Então, essa é uma outra característica que tem que ser levada em conta. Essa desigualdade está aumentando, tá? Como talvez uma série de outras coisas. Além disso, a gente teria que pensar, por exemplo, que é diferente em um lugar para o outro. Isso tem que ser uma política que seja feita em lugares específicos. Uma coisa é você estar na Bahia e observar isso, outra coisa é você estar no interior de São Paulo, tá? Certamente o tipo de desvantagens nesses dois lugares é diferente. E isso tem que ser levado em conta. Então eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que nesse debate tem essa ideia também. Você tem políticas universalistas? Não, temos que ter políticas universalistas para todos. Isso é verdade, isso é um papel do Estado. Tá? Mas, por outro lado, as desigualdades, a transmissão de desigualdades é uma coisa muito difícil de ser quebrada. Então talvez você tenha que dar chances melhores para alguns, mas levando em conta alguma qualificação, senão... O que você chamou de mérito. Nós vamos voltar nesse assunto, porque acho que é fundamental demais para a gente parar aqui, mas precisamos só um pequeno intervalo. Você está nos Diálogos Impertinentes, voltamos já já. Diálogos Impertinentes, estamos falando sobre negritude com a professora Terezinha Bernardo e o professor Carlos Antônio Costa Ribeiro. Então, Carlos, você estava falando sobre a política de cotas, universalidade, não, mérito, qualificação pessoal,
Eu coloquei um pequeno ingrediente complicador, 300 anos de uma história de escravidão dura, dramática, pesada. E 120 de abolição inacabada, né? Uma abolição patética, porque todos os historiadores mostram que havia só 6, 7% de escravos ainda, quer dizer, quase que os brancos se livraram dos negros como um peso cultural e econômico que não queriam assumir. Então, uma coisa também que a gente canoniza tanto a Isabel, eu acho que estava na hora também de rever isso. Mas esses, de novo, criam questões atuais. Você disse, mas o Brasil mudou, também a desigualdade hoje está se alterando, as concorrências pessoais. Seria possível pensar hoje que a cota é um caminho? Como você vê isso? Não que você defenda ou não, mas qual seria praticamente um caminho? Abrir mais vagas para negros em universidades ajuda o Brasil em termos de enfrentar a desigualdade, a de oportunidade e a de condições? Olha, bom, eu acho que é o seguinte, eu queria ver um Brasil em que você tivesse na elite mais negros, mais mulheres e mais pessoas de diversas minorias, pessoas com origens mais humildes que chegassem lá. Mas eu queria que essas pessoas chegassem lá com plena confiança de que elas estão ali por causa dos méritos dela. Então a gente tem que fazer uma política que não estigmatize algumas pessoas por elas terem chegado ali por alguma espécie de facilitação, né? Se podemos dizer isso. Então, paternalismo, alguma coisa desse tipo. Então eu acho que a gente teria que fazer, eu estou querendo pensar diversas alternativas que seriam possíveis, tá? Por exemplo, existem lugares, entende? Nos Estados Unidos, o que acontece? Os americanos estão preocupados porque depois de 30 anos de cotas, né, lá, em universidades e tal, quando eles vão medir, os negros, os afro-americanos, como eles chamam, continuam piores do que os brancos no desempenho de uma série de coisas, tá? E eles estão voltando o debate para o seguinte, como é que a gente faz essas pessoas que são qualificadas e terem autoconfiança para se apresentarem, não apenas serem um sociólogo que estuda a questão racial, mas ser um médico cirurgião conhecido, para ser um político, para ser enfim, vários outros campos, tá? Então eu acho que a gente pode também pensar políticas que sejam políticas de dar poder a essas pessoas de alguma maneira, tá? E aí a gente tem que tomar, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a questão das cotas, às vezes, nesse aspecto, porque a gente pode, ela pode ser usada de uma maneira paternalista. Talvez eu esteja falando aqui uma coisa, digamos assim, polêmica, mas eu estou querendo pensar sobre essas coisas de maneira mais radical, e como essas coisas podem funcionar, tá? Então eu acho que não tem solução. Outra questão que é importante, que talvez seja um pouco diferente disso, a gente está vendo que no Brasil tudo sendo feito pelo Estado. É o Estado que vai definir como é que vão ser as cotas, são as instituições do Estado, é tudo o Estado. Por que não se faz um tipo de política que sejam políticas, por exemplo, de incentivar empresas que tenham ações sociais, como aquelas empresas que têm ações para a proteção do meio ambiente. Ou das crianças. Ou das crianças, ou de qualquer coisa nesse sentido. Poderia ter uma coisa mais nesse sentido. E deixa as empresas fazerem isso. Tá? Porque o Estado tomar conta dessas coisas pode fazer com que a coisa fique muito complexa, porque o Estado é complexo mesmo. Tá? Então eu acho que poderia haver uma situação nesse sentido, ou passar mais a bola para ONGs, tá? Que façam as coisas de uma maneira mais livre em relação ao Estado. São questões, eu estou falando delas de uma maneira assim, um pouco solta, porque eu estou pensando nelas agora, como seria fazer esse tipo de coisa. A minha preocupação é como fazer isso ser efetivo. Como fazer escolas, por exemplo, serem escolas de qualidade. Por que não será que a gente não tenta investir em algumas escolas e falar assim, olha, vamos fazer essa escola aqui ficar uma escola muito boa? Ela é predominantemente de negros e brancos. O que a gente vai ter que fazer quando fizer isso? Tá? De negros e pobres, né, que eu queria dizer. O que a gente vai ter que fazer quando fizer isso? Vai ter que fazer uma política que não universalista, porque a gente não vai melhorar todas as escolas, porque a gente não tem dinheiro para melhorar todas as escolas. Vamos melhorar algumas aqui. Vamos fazer essa escola de segundo grau aqui, do Morro do Alemão, né, da favela do Alemão, ficar ela de qualidade. Que custa? Isso custa caro, tem que botar lá dentro professor de qualidade.
Tá? Equipamento e etc. Mas isso é possível. E fazendo isso, talvez a gente mostre, pode fazer isso, poderia ser feito como estudos em que você compare, né, já que você não vai dar para todos, né? Isso é difícil, né? Porque eu estou falando de uma coisa que é de ação afirmativa, é de favorecer alguns e não a todos. Mas eu acho que seria importante para a gente ver coisas que funcionam, entende? De alguma maneira. Professora Terezinha, o que a senhora faria? Então, eu concordo. Em termos práticos. Não é? Eu concordo que as ações universalistas, elas trariam para a população que precisa, que necessita, né, uma situação ruim. Porque os mais ricos continuariam mais ricos ainda. A classe média continuaria média, mais média ainda. Não é isso? E quem entraria na universidade seriam aqueles que estariam nos colégios melhores da cidade, né, ou do país. Concordo que o Brasil é muito plural e não dá para uma política só para todos os estados. Não é? Eu acho que o governo do estado, a prefeitura, não é? Ela deve assumir em algum momento essas coisas, porque a educação é um dever do Estado, e eu acho isso. Não é? Eu acho que a educação é um dever do Estado. Então, não é? Esse Estado, ele tem que contribuir de alguma forma. Se existe uma população que não entra na universidade pública, ou entra muito pouco, mesmo em universidades comunitárias como a PUC, não é? É claro que as cotas trariam mais negros para as universidades, com isso, maior mobilidade social. Mas eu não estou pensando em cotas sem nenhum critério. Isso, porque senão, por exemplo, ele não fica na universidade, ele sai no primeiro semestre. Não é cota sem mérito. Talvez falte isso também da sociedade civil. Porque se é um dever do Estado fazer, não é dever único do Estado também afirmar, consolidar. Eu morei com várias pessoas negras na minha vida, comigo, e foi uma alegria para mim, como branco de origem europeia, poder conviver. E uma dessas, irmã Magda, uma freira negra, dizia assim: Fernando, não tem problema ser branco, basta você amar a coisa dos negros. Será que não falta isso também do brasileiro? De reconhecer, de amar, de cultivar, que a gente mostra no esporte, porque ele é grande, que mostra na música, que é o samba, a culinária negra, mas quando está um negro na sua frente... Ele fala, eu quero trabalho. Quando ele fala, eu quero casar com a sua filha, a coisa parece que muda um pouco, isso, né? Um pouco. Eu acho que, no Brasil, é claro que tem isso, mas a gente tem que ter um outro lado do Brasil. No Brasil, quando a gente compara, o Brasil tem muito mais casamento interracial do que nos Estados Unidos, na África do Sul. Quer dizer, o Brasil, esse tipo de casamento é mais aceito no Brasil do que em outras sociedades. Quer dizer, isso é um lado positivo da sociedade brasileira. O Brasil está ficando mais pardo do que negro nesses existem últimos amigos, 10 décadas. Também, se você pensar os padrões de amizade, as pessoas têm amizades. Isso é um lado positivo da cultura brasileira também, que a gente não deve perder. Entende? Por outro lado, existe uma desigualdade econômica muito grande entre negros e pardos. É um dilema. Como é que o que é as relações entre brancos e negros no Brasil? Como é que ela funciona? Existe discriminação e racismo, mas por outro lado, em vários momentos, existe amizade, proximidade, né? Então a gente tem que entender como isso funciona no Brasil, né? Mas o estereótipo das menininhas é a Barbie, não é nenhuma boneca negra. Então, isso é positivo que surja isso também. Eu acho que é positivo. Como a Terezinha mencionou, a professora Terezinha mencionou, quando entra num aspecto de proximidade, ou um aspecto financeiro, ou no aspecto de disputa por espaço, né? Aí já não é mais o amiguinho que samba, que come a feijoada junto. Então, exatamente. É o que eu sempre falo. Se nos Estados Unidos tem gueto, no Brasil tem a periferia. Né? Então, quando eu tenho a periferia, fala, tem a proximidade. Tem a proximidade, mas eu ando pela periferia. E fico olhando.
A proximidade vai até um certo ponto, também na periferia, entre brancos e negros. Nos Estados Unidos tem gueto. Eu entro no Harlem, a minha filha, que é loira como você, não entra. Tá certo? Por outro lado, quando nós chegamos nos Estados Unidos, eu estou com ela, eu fico parada lá esperando entrar. E ela entra nos Estados Unidos na hora. Ele é bem diferente, né? É muito diferente um país do outro. Um é gueto, né? E o outro é uma periferia, mas é uma periferia que... Como o negro na periferia é desqualificado no Brasil, destratado ou desterritorializado? Existe isso? O negro também tem um lugar de gueto na periferia? Ele também não entra nos mesmos lugares que os brancos. Por exemplo, num cabeleireiro na periferia, tem cabeleireiros que negros não entram, eles não vão. Na periferia de São Paulo, na periferia do litoral paulista, eu nunca vi um negro dentro desse cabeleireiro. E o cabeleireiro, o dono, dirá o quê? Não é lugar ou não cortamos esse cabelo? Não sei. É silencioso. Para você lidar, né, com esse cabelo. Você vê, o litoral paulista, eu estou agora estudando no litoral paulista, estou fazendo uma pesquisa. Por que eu comecei a fazer essa pesquisa no litoral paulista? Por quê, professor? Por quê? Porque apareceu uma festa de Iemanjá. Falei, no Guarujá, festa de Iemanjá? Nossa, o que aconteceu? Né? Numa praia dos antigos cafeicultores, que é isso? Né? Que aí, é lugar de branco. Vamos estudar a cidade. Né? A cidade, houve o que com a cidade? Os morros cheios de pobre. Os morros cheios de pobre e a própria cidade foi se deteriorando. Não é? Então, Iemanjá entrou. A cidade enegreceu também. E a cidade enegreceu. Nós vamos continuar conversando sobre isso, das diversas maneiras como o negro também assume o cenário nacional. Queria que a gente falasse um pouco sobre cultura, carnaval, a música, os personagens do cenário nacional. Talvez não na medicina, obviamente, mas em alguns outros lugares o cenário está completamente repleto de negros que assumiram um lugar. Então, isso daí também marca o Brasil. Vamos conversar já já, voltando depois do intervalo, no Diálogos Impertinentes. Diálogos Impertinentes, conversando sobre negritude, com Terezinha Bernardo, professora da PUC de São Paulo, e Carlos Antônio Costa Ribeiro, professor pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPERJ. Nós vamos assistir uma entrevista do trabalho de um jovem negro da periferia de São Paulo, tentando criar uma moda que seja realmente negra. Meu nome é Jair Genton de Souza Corrêa, tenho 30 anos. Atualmente graduando de Artes Visuais, quinto semestre. Há 16 anos eu desenvolvo uma pesquisa referente a experimentos em tecido. Tenho facilidade por ser filho de costureira. Essa pesquisa, depois da faculdade, passou a ter alguma ramificação em outros materiais, com conhecimento de outras técnicas também. E uma pesquisa pessoal que eu desenvolvo é a descoloração de tecido. A poética é a mesma, tanto para roupa quanto para alguma obra artística. O meu próprio cotidiano dos negros, o cotidiano no ambiente da periferia ao centro, a acessibilidade, a dificuldade enfrentada por deficientes físicos. O que me facilitou ter essa visão muito questionada
como disse, o fato de ser filho de costureira. O que acontece é que atualmente aumentou a inserção de negros no ambiente de moda, mas seria a maioria deles negros que atendem aos objetivos europeus, ou seja, a mulher negra magra. Geralmente as mulheres negras que têm seios fartos e quadris tendem a ter menos trabalhos no segmento universal da moda. Eu não penso em confrontar o contrário, tanto é que eu considero o que eu faço como roupa, não moda, e sim arte, uma manifestação de um jovem negro, ou seja, uma arte contemporânea afro. Entendeu? É outro contexto. Contemplar quem tem mais dificuldade de se vestir bem por causa da sua anatomia. Não basta criar um tema, um desfile. 300 estilistas usar o afro como tema. Depois de 6 meses acaba, mesmo porque nem sempre isso é o interesse de quem cria. Né? Qualquer pessoa pode utilizar o tema afro e criar alguma história, mas a poética, o sentimento, o cotidiano que a pessoa passa na pele, dificuldades, preconceitos, isso transformado em poética e, mais uma vez, para a parte plástica, é muito diferente de uma pessoa ouvir dizer alguma história e de repente fazer alguma obra sobre. O que me deu força ao que eu faço hoje era uma dúvida de 13 anos, porque quando eu tinha 13 anos eu não me identificava com nada, com ninguém, e eu achava estranho o meu próprio corpo. Eu não me sentia bem com calça jeans, eu não gostava de usar aquelas roupas igual a todas as pessoas, eu não me sentia bem, mas eu também não conseguia resposta. Entendeu? Então, depois de um tempo frequentando bailes, eu comecei a ver, sim, o visual afro-americano, mas não era aquilo que eu queria. Então eu comecei a desenvolver as minhas próprias roupas. Quem é mais negro? Um branco de periferia ou um negro da alta classe? É interessante essa pergunta, porque não se trata exatamente só ser uma referência estética. E a referência ética também precisa. A pessoa abraça a causa e sabe o que significa a roupa, é um multiplicador dessa informação. E é diferente daquela pessoa que compra porque acha que está na moda. Entendeu? Então, não importa se é branco ou se é negro. O importante é termos aliados, multiplicadores desse objetivo. Não é diferenciar, e sim ter uma visão que simplesmente aceite o diferente. Então, professora Terezinha, você viu o menino aí, ele criou um caminho estético, ético, pessoal. Como a senhora avalia aí? Esse é um bom caminho para assumir a negritude? Pode ser, eu acho que um depoimento dele, quando ele diz que não é uma questão individual, ele fala num momento que não é uma questão individual. Uhum. Se não é uma questão individual, é uma questão coletiva, é uma questão do grupo, não é? Da identidade do grupo. A roupa, a moda, ela faz parte da identidade de um grupo, não é? Então, essa moda afro-brasileira, ela já é antiga no Brasil, né? Na Bahia tem uma mulher, Goya, né? Que é do movimento negro e que começou com uma lojinha com motivos afro-brasileiros, né? Conheci Goya há muitos anos, conheci Goya dos anos 80, né? E os panos que ela faz são lindos, os vestidos são muito bonitos. E hoje ela tem uma loja no aeroporto, né? Ela tem uma loja no centro, no Pelourinho, tem uma loja no aeroporto. Quer dizer, houve uma ascensão social muito grande com a Goya. A Goya é conhecida internacionalmente, né? É o caminho desse menino. Mas veja, são dois, a Goya e ele, né? Isso que me preocupa, né? Mas ele fala em causa política, né? A Goya é do movimento negro. Sempre que eu vou na loja, fala em aliados. Ele fala em aliados. Sempre que eu vou na loja dela, eu encontro a moçada do movimento negro. Então, eu acho que são caminhos, né? E o que nós gostaríamos, né,
é que esse caminho, né, de ascensão social pudesse vir para a população brasileira em geral e para a população negra, que nesse momento está sendo discutida e é foco, sim, de racismo. Você diria que esse caminho leva, de fato, a uma superação da desigualdade por conta dessas cooperativas ou desse trabalho pessoal, ou isso é meio quixotesco, assim, ele só vai rodar moinhos? Na sua pesquisa, por exemplo, dá para perceber algum caminho onde a ascensão social de negros, de classes populares, de maneira coletiva, articulada, leve a uma melhora econômica, política, de grupo? Eu acho que a afirmação da cultura, aliás, na verdade, sempre houve, como eu acho que você até falou no início do programa, a cultura negra ela é valorizada. Eu acho que no Brasil, de certa forma, entende? Ser afro é uma coisa que é legal, entende? Black is beautiful. Tem essa coisa de garotos de classe média. De brasilidade, né? E garotos de classe média gostam de escutar Bob Marley, entende? E da cultura negra de um modo geral, acho que tem esse aspecto, existe também, tá? Mas tinha um sociólogo antigo chamado Guerreiro Ramos que ele falava sobre os estudos, falava assim: eu não quero mais saber do negro como espetáculo, que é um pouco esse lado. Então ele estava apontando para um outro lado, vamos ver que existem desigualdades, a gente tem que olhar para esse outro aspecto, e etc e tal. É claro que o caminho desse rapaz talvez seja um caminho de sucesso, eu não sei, a gente não sabe. É interessante o que ele faz, as roupas são bonitas. E ele parece uma pessoa que tem um elan de vida, assim, né? Parece uma pessoa que realmente está gostando, está fazendo, isso é muito importante. Eu acho que é isso que a gente tem que ter, mas não só com pessoas que estão fazendo algo na cultura afro, mas também aquele que quer ser um médico, também aquele que quer ser um engenheiro, que quer ser um jornalista, um professor universitário e etc. Tá? Então, e que não seja propriamente da cultura negra, tá? Então, por exemplo, a gente quer meninos e meninas na escola que sejam de diferentes cores, diferentes classes sociais também, que eles sejam bons em matemática, em português e nessas coisas, que é muito importante para que eles tenham ascensão e não apenas na cultura específica deles. Eu acho que isso é algo muito importante. E cabe, obviamente, como a gente já falou antes aqui, ao Estado dar uma educação de qualidade para as pessoas. Né? E no Brasil isso foi sempre muito, muito perverso, porque o Brasil tem uma coisa muito perversa no sistema educacional, que é o seguinte: o segundo grau no Brasil, o melhor segundo grau é privado e a melhor universidade é pública. Significa, você tiver dinheiro para pagar o seu filho para uma escola de segundo grau, você garante para ele uma vaga na escola pública. É muito mais barato pagar a escola de segundo grau do que pagar a universidade. A universidade custa muito mais caro. E são menos anos. São menos anos, mas também é mais caro, porque a universidade pressupõe pesquisa, pressupõe uma série de outras coisas, e, enfim, é mais caro. Então, uma coisa perversa no Brasil. Tá? Eu qualifico aqueles que não precisam. O Brasil teria que investir mais nisso de forma, né, e está tentando mudar, já tentou mudar com o negócio do Fundef. Uma das coisas que era perversa no Brasil é que quem financiava a educação básica eram os municípios, né, que são a parte mais pobre do Estado, e quem financiava a educação universitária era a federação, que é a parte mais rica. Então, a parte mais rica financia a elite e a parte mais pobre financia os pobres. Por definição, você está criando desigualdade com isso. Então, esse tipo de coisa tem que mudar, é muito importante. Isso aí a gente está falando de alguma coisa que sejam políticas universalistas, né? Afirmativas no Estado já. Que sejam universalistas para todos, né? Agora, quando a gente fala de políticas de ação afirmativa, a gente está falando de focar em alguns grupos. Aí a minha posição é a seguinte: a gente deve levar em conta diversas características e não apenas a cor das pessoas. Essa é a minha posição em relação a isso. Queria voltar um pouquinho na questão que ele falou no vídeo da diferença, né? De marcar uma diferença, de se sentir diferente, de ter essa preocupação com a moda
porque não se encaixava e não se via em nenhum aspecto dentro dessa sociedade brasileira, e é uma contradição, né? Porque você mesmo disse que no Brasil ser negro aparentemente é legal, né? Cultura, samba, carnaval, né? E ele disse que não se via. Não se via, exatamente. Né? Então é uma sociedade de contradições. Aí eu queria, se vocês falassem um pouco desse aspecto, até por conta de uma noção de brasilidade que foi pensada lá na década de 30, né, dessa identidade brasileira, do negro como um símbolo do nacional, mas aí quando chega na sociedade brasileira, vem o depoimento como o dele, que não se enxerga, que se acha muito diferente dessa sociedade que aparentemente a brasilidade é negra, né? Então, como é que essa contradição pode ser pensada, né? Uma sociedade que aparentemente aceita, gosta, estimula, mas em que o negro não se enxerga. Porque ele é invisível, né? Nessa sociedade. Essa invisibilidade do negro, você não vê você não vê o negro, você passa, não é? Essa ideia de que tem algumas coisas da cultura afro-brasileira que o brasileiro em geral gosta, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não cair no exotismo, não é? Eu fui num terreiro, não é? É como se for um zoológico, assim, você quer dizer isso? O exótico. Uma coisa exótica, folclórica. Né, eu fui a um terreiro, como se aquilo não era uma religião, não é? Como se fosse um museu. Nem museu. Um culto. É uma coisa assim, exótica, folclórica mesmo. Até algumas pessoas chamam folclore, né? Como se as pessoas que estivessem lá não acreditassem, não tivessem nada. Ou então, eu fui, agora que quilombo está na moda, eu fui a um quilombo, né? Não sabe nada de quilombo, nunca vi, ficou lá um pouquinho e foi embora. Escreve entendeu? um livro depois. Depois escreve um livro. Ou, pior, alguém escreve e ele assina. Porque também tem isso. Né? Então, essas questões, elas precisam ser cuidadas, muito cuidadas, sabe? Para a gente compreender direito o que está acontecendo nesse momento, não é? Porque é um momento que se fala na negritude, não é? Mas melhorou a saúde da mulher e do homem negro? Se fala da negritude, melhorou a escola da criança negra? Veja, o racismo na escola, né? O Roger Bastide, quando veio estudar racismo nos anos 50, ele já falava, a menina, quando está na escola, ela sofre uma situação que eu não sei o que é, porque dizem que não tem racismo no Brasil. Ele veio para estudar aqui, que era um laboratório racial, diferente da Europa, e ele escreve, num dos relatórios de pesquisa, Roger Bastide escreve isso. Que havia racismo na escola primária, não é? Então, só que ele não sabia o que era, porque diziam que não tinha, ele estava assustado, não é? Então... E ainda há, professora. E ainda há. Na escola primária, nossa, Tem nossa. dois estudos bem interessantes, né? Um da professora Nilma Lino Gomes, que é da Federal de Minas Gerais, e outro da Eliane Cavalheiro, que está no MEC, em que elas justamente falam, né, dessa questão e relatam alguns casos de professoras que beijavam todos os alunos e os alunos negros não beijavam, que a criança levava uma florzinha, ela disfarçava, jogava fora, ou se era beijada, limpava o rosto. Então são essas sutilezas que elas discutem nos dois trabalhos dela. Então, quando eu penso na cultura afro-brasileira, eu tenho que pensar nessas outras situações que acompanham, né, a população afro-brasileira. Professora,
Nós voltamos já já e no último bloco dos diálogos impertinentes sobre a negritude, tentando encontrar também uma luz, uma esperança e com certeza uma aproximação muito mais concreta dessa realidade. Diálogos impertinentes, conversando com Terezinha Bernardo e Carlos Antônio Costa Ribeiro, nessa promoção conjunta do SESC São Paulo, PUC São Paulo e Folha de São Paulo. Professora, falamos da negritude, do empenho firme e ardoroso de muitas pessoas, inclusive líderes populares, em fazer uma tarefa que seja solidária. Eu acho que essa é uma das coisas bonitas também do movimento negro e do povo negro. Nada é para mim. As coisas também se fazem com os outros. Posso citar tantas coisas na minha vida onde o branco resolveu problemas específicos. E o negro, quem sabe, da compaixão, da solidariedade, do sofrimento, acaba criando laços. Mas ainda assim o sofrimento do negro, do ponto de vista real, é muito grande. Independente das pesquisas ou não. O que está faltando? Onde estaria uma luz, assim, uma esperança? Olha, indignação ética? Rebeldia? Um grito de liberdade? Lembra daquele filme lindo de Steve Biko? O que está acontecendo tem que gritar. Eu grito em todos os lugares que eu vou e que vejo discriminação, racismo, eu grito, seja onde for. Não é? E quando eu sei também, eu me empenho para que outras pessoas saibam. Mas é uma ação muito individual. Participo um pouco de ONGs negras, não é? Mas isso é muito pouco, não é? Eu acho que nós temos que fazer muito mais. E aí é muito individual. Eu acho que o Estado tem que fazer alguma coisa. Não é? Esse Estado do governo Lula, não é? Que é um Estado que se preocupa com a pobreza, né? Tem que ver que existe uma pobreza que eu penso, pelas pesquisas que eu fiz, está muito vinculada ao racismo. Então ele tem que fazer muito mais em relação a essa população. E o que a senhora acha da criação de órgãos como, por exemplo, a CEPIR, nesse sentido? A senhora acha que é um caminho interessante? Eu acho que é interessante. Ajudou ou ajudará em alguma coisa? Eu gostaria que, quem sabe, eu não sei porquê, né, algumas secretarias, como a da mulher, como a CEPIR, não tem orçamento. Eu não sei porquê, mas elas não têm orçamento. Então, eles trabalham em termos de transversalidade. Nível simbólico. Talvez. De fato, é uma coisa não é, eles não têm orçamento, da mulher também não tem. Eu estive conversando com a antiga secretária da Secretaria da Mulher do Governo Federal, que por sinal também é antropóloga, e ela também me disse que também não tinha orçamento, como a CEPIR. CEPIR é da ministra Matilde? Da ministra Matilde. Então, as duas secretarias que trabalham com um grupo discriminados, não é? Elas não têm orçamento, então elas entram no orçamento das outras. Por exemplo, em termos da saúde, então é o Ministério da Saúde, né? Então é uma coisa muito pouco para um país, né, que 46% da população é preta e parda. Por que eu falei preta e parda? Porque eu estou querendo mostrar que a questão da cor é preta e parda. Estou usando os critérios do IBGE, não é? Agora, quando eu falo da população em geral, digo negra porque está envolvida a cultura.
Tá? Então não está errado para que a gente chame alguém de preto ou pardo, porque Não. mulato já é depreciativo. Não. E essas coisas também, às vezes a gente fica O preocupado de mulato não... é depreciativo porque vem de mula. Não é? Né? Isso é ruim mesmo, né? Mas se usa muito no Brasil, mas está errado. Agora, a questão das mudanças de nome está referido à questão do preconceito. Por exemplo, por que você não chama uma pessoa de idade velha? Ah, porque velho não é politicamente correto, mas é velho. Depois dos 60 é velho. Eu estou abusando da minha velhice em todas as filas, tá certo? Eu estou abusando. Não, não é velho. Claro que é velho. Não, você é igual há 20 anos atrás, não sou nada. Não é? É isso A mesmo. mesma coisa aconteceu com a população negra. Você começa com homens de cor, Homens de cor é dramático. É negro de alma branca. não é? Nossa É na mesma Senhora. época, homens de cor e negros de alma branca. Depois você passa, não, para preto. Depois você passa, aí o preto fica repleto de preconceito, você passa para negro. Aí o negro fica repleto de preconceito, você passa para afro-brasileiro. Aí o afro-brasileiro fica repleto, aí você passa para populações afrodescendentes. Então, é uma coisa louca isso, né? Para a própria população. Quem sou eu? Não é verdade? Carlos, essa discussão dessas categorias, né? Para as pesquisas que você faz com esses dados quantitativos, você acha que isso tem melhorado a captação desses dados? É importante a captação desses dados? Porque, assim, houve recentemente uma mobilização do Ministério da Educação de que as crianças nas escolas colocassem, as famílias preenchessem lá a que cor pertencia essa criança. Então estava lá o preto, pardo, branco, amarelo, indígena, que são as categorias do IBGE. Mas não houve uma explicação, sabe, uma campanha para a população entender qual a importância dessa informação, por que essa informação estava sendo captada. E aí, com essa confusão toda, né, de como chamar, de quais categorias serão melhores utilizadas, as pessoas acabaram, né, não preenchendo e ainda mostrando uma ojeriza isso, né? Por que querem saber a minha cor? Eu não sou bicho para ser classificado como cor. Só que os dados estatísticos, eles são fundamentais, né, para mostrar esses níveis de desigualdades. Então, eu queria saber de você se melhorou um pouco isso, se além do IBGE, da PNAD, se tem outras áreas, né, que colocaram essa questão dos dados para poder auxiliar na pesquisa. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante e está relacionado ao que a professora estava falando, né? Essas formas de classificação, entende, elas são importantes para a gente possa avaliar. Eu acho que a gente tem que ter essa informação. E a informação que a gente tem já há muitos anos, desde a década de 70, aliás, o censo de 60 já tinha, é essa classificação entre preto, pardo e branco. Se a gente mudar isso, a gente não vai ter mais como estudar as séries temporais das coisas. Agora, por outro lado, tem uma coisa que às vezes os críticos da ação afirmativa falam e que, acho que pelo calor do debate, às vezes não são felizes em colocar, que é a questão da essencialização, que está muito relacionado ao que a professora está falando. A essencialização dessas categorias, como se elas fossem fixas. E esse é um perigo que a gente corre quando faz políticas de ação afirmativa. Tá? A gente tem que tomar cuidado para não essencializar aquelas coisas. Tá? Porque, na realidade, o que é raça? O que a gente quer é que não exista raça, né? Que não existe essas coisas, nem sabe o que é isso direito, né? Se for falar com geneticista, o conceito que eles têm de raça não tem nada a ver com o que a gente está falando do ponto de vista sociológico, antropológico, não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que, eu acho que é um ponto, né, que, por um lado, os críticos das ações afirmativas, eu acho que às vezes são infelizes nas suas críticas, mas eles, ao falarem que é perigoso essencializar a raça, é um ponto que a gente tem que prestar atenção com cuidado.
que talvez essas políticas possam ser feitas de alguma maneira que a gente não essencialize a raça, né? Então você vai ser classificado, entende? A população não rejeitou isso em algum motivo, em algum momento, como você está dizendo, eu nem sabia disso. Então acho que são, né? E por outro lado, aqueles que falam que tem que haver cotas e etc e tal, eles estão preocupados, ó, tem desigualdade, o que a gente faz? Isso. Tá? Então vamos fazer isso. Há uma corrida para fazer isso, porque parece ser a única solução. Eu acho que devem existir soluções intermediárias, tá? Que não essencializem a raça e que ao mesmo tempo tentem fazer alguma coisa para diminuir as desigualdades para alguns grupos que são desprivilegiados. Concretamente, então, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro bem esperto é um estado bem miscigenado, um estado onde está lá. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu não sei, porque no Rio de Janeiro eu fui professor da UERJ durante vários anos, eu vi a implementação das cotas lá, foi de uma maneira totalmente estabanada. Uma coisa que foi feita assim, sabe? Que poderia ser um exemplo para o Brasil, isso eu estou dizendo do Rio de Janeiro. Eu acho que eles depois corrigiram, mas no início foi uma coisa assim, populista, entende? Corrigiram isso, de alguma forma, mas foi uma coisa assim, né? Mas enfim, eu vou dar um exemplo de um outro tipo de política que existe, tá? Não no Rio de Janeiro, mas enfim, a gente fala de outros países, nos Estados Unidos sempre acaba sendo uma comparação, porque lá tem raça também, no Novo Mundo, etc. Mas na Califórnia, por exemplo, a Universidade da Califórnia instituiu um tipo de política de ação afirmativa que era o seguinte: os melhores alunos das escolas públicas têm vaga garantida na Universidade da Califórnia, que é uma universidade de elite, que é pública e é de elite. Isso significa que alunos da população latina, da população negra, da população de várias populações que são marginalizadas acabaram entrando, mas aqueles que eram os melhores dessa escola. Obviamente, o aluno de uma escola do gueto, que é o melhor aluno da escola do gueto, ele não está nem na média do melhor aluno de uma escola pública também, mas que está num bairro rico, porque nos Estados Unidos as escolas públicas são muito desiguais, dependendo do bairro em que você está. Então, fazendo isso, eles fizeram uma forma de fazer uma ação afirmativa que não essencializava a raça, mas que acabava incluindo pessoas de grupos minoritários. Tá? Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais criativa. E para isso o debate tem que ficar menos acirrado, porque quando ele está acirrado do jeito que ele está hoje em dia, fica difícil conversar, inclusive. Não, e até creio... E formular políticas interessantes. Você vê também assim, a professora Terezinha, que depois de feito isto, tem a ação afirmativa na sala de aula, tem o professor como ela para falar para o aluno: conte comigo que eu vou te acompanhar até o fim, tem os livros que tem que ser cotizados ou favorecidos, porque senão também eu coloco ele na melhor e ele sai no dia seguinte. Não tem como se manter não lá, é isso? Né? Estratégias para manter esse aluno lá também. Eu acho que aqui em São Paulo, né, e penso que no Brasil todo, isso acontece nas universidades. É a manutenção do aluno na universidade. Então, eu tenho esse objetivo em termos de políticas e ações afirmativas da PUC de São Paulo. A manutenção do aluno negro na PUC. E posso ser chato, professor, aí depois que ele sair, ele também pode continuar pensando nos negros? Porque alguns dizem que depois que ele sai, ele fala: oba, agora estou na classe média branca. Até logo, negros. Não. Ele assume a causa negra coletivamente? Que os nossos alunos, né, eu sei onde eles estão. Né? Não só os das ciências sociais. E eles são líderes no Brasil, em todo o Brasil. Né? Eles são... líderes de movimento, líderes da universidade. Então você fala, na Universidade de Maranhão, Carlão, Rio de Janeiro, fulano. Eu sei em todo o Brasil. Mas você é uma madrinha deles. Não é. É um estudo, né? Você estuda, você trabalha junto. Eu sei. Eles estão no Brasil todo. Não é? Então, eles não disseram: eu sou branco e vou embora. Não, pelo contrário. Na Unesp, não é? E não só os alunos das ciências sociais. Os alunos da PUC em geral, eu sei onde eles se encontram.
A em ministra veio da PUC. projetos, a ministra, a Matilde da PUC, eu conheço todos, não é? E nunca nenhum virou branco. Eles continuam negros. Eu acho que Os isso... alunos da PUC continuaram negros. Queria agradecer então a ambos essa gentileza de estarem conosco discutindo isso de maneira tão competente. Agradecer também ao SESC e você que nos acompanhou nesse tema que vai exigir muito ainda de cada um de nós no Brasil, da negritude, das cotas, do pensamento, da igualdade e, sobretudo, de admitir e aceitar as diferenças entre as pessoas, porque aí está a beleza que está feita nesse cotidiano, lá embaixo, no dia a dia. Obrigado.